Boa noite, queridos. Boa noite você que está em casa, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor te abençoe aí no seu sofá ou na sua cadeira, que o Senhor esteja com você. Sabendo que essa noite a palavra de Deus vai ser aberta e que somos convidados para uma vida poderosa, para tudo muito mais que pensamos ou imaginamos, em nome de Jesus. Puxa, vocês são realmente fiéis, corajosos, né? Quarta-feira, depois do carnaval aí, quem acampou, quem descansou. Daqui, quem que acampou? Levanta a mão aí. Ah, o pessoal fera mesmo, né? Acampou, parabéns, irmãos. É isso aí. Queridos, hoje é o livro de Deuteronômio. Deuteronômio quer dizer a lei repetida ou uma segunda lei, o significado da palavra, né? E ele foi escrito aí por volta de 1400 anos, 1450 anos antes de Cristo. Ou seja, é um dos livros mais antigos da Bíblia. É o quinto livro da Bíblia e o quinto livro escrito por Moisés, a autoria de Moisés. Então, tem muita revelação, sabe? Eu, quando estava redigindo aqui, conectando as ideias, eu fiquei bem emocionado com as coisas que falam em Deuteronômio. É muito amor. É muito cuidado, é muita proteção. São coisas que, assim, excedem as expectativas da gente. E eu não ia ler novamente, né? Então, o que eu fiz? Eu li na minha Bíblia todos os textos que eu sublinhei e comentei do lado. Todos os textos que eu sublinhei, de ponta a ponta. E eu ia lendo e eu ia enchendo o olho d'água, porque é muita coisa boa. Sabe? É algo assim, é muito amor, é um Deus de amor, é um Pai de amor. Essa conexão com o Pai, né, para aquelas pessoas que tiveram problemas com o Pai, às vezes não associa muito, né? Eu já dei estudo bíblico para pessoas que foram abandonadas pelo pai ou espancadas pelo pai, tiveram um pai ausente ou muito infeliz, e aí eu costumo usar com essas pessoas, só abrindo um parênteses, eu costumo usar o Senhor, Deus, o teu Senhor. Mas felizes aqueles que tiveram um pai presente, amoroso, que eu acho que facilita mais o entendimento da linguagem bíblica, né? Irmãos, Deuteronômio, como eu falei já, né, a parte histórica aí, brevemente, é como um escrito para conquistar os duros corações. De uma geração, da segunda geração que via no deserto, e também serve para conquistar nossos duros corações. No momento, em tempos confusos que vivemos, né, em momentos difíceis que estamos vivendo, nesse mundo, e quando o Covid começa a diminuir, já se tornou uma endemia, se Deus quiser, né? Vai ficar endêmico, como eu sempre dizia para alguns amigos que não são médicos, ele não é você trancando em casa, né, e fechando tudo que ele vai embora, tá? Ele não veio passar uma férias no Brasil ou no mundo e depois ele vai voltar para a China. É uma doença nova, assim como dengue, como HIV, né? Assim como leishmaniose, assim como esquistossomose, veio para ficar. Infelizmente, a nossa esperança é que se torne endêmica, né? Ou seja, aquilo que oscila e permanece, mas sem ter uma epidemia. E aí a gente está saindo disso e começa uma guerra no leste europeu, né? Com possibilidades ruins de piorar, né? Mas, profeticamente, a gente sabe que os anjos estão segurando os ventos. Os anjos estão segurando os ventos, até que o Evangelho seja pregado. E os filhos de Deus sejam selados em suas testas, né? Com o selo de Deus. Sabe, queridos, assim, algumas passagens são muito importantes aqui em Deuteronômio para a gente ter uma ideia. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 10, ali, versos 12 e 13. Aqui é um apelo do Senhor para que a gente
é um apelo à reflexão, né? Das nossas rebeldias, dos nossos questionamentos. E não é hora mais de questionar a palavra de Deus. A gente já está no limiar de um novo tempo. Então, meus irmãos, agora é hora de obedecer, como cantamos aqui o belo hino, e de pedir o poder do Espírito Santo para que a gente siga fiel ao Senhor em momentos tão críticos que estão acontecendo e que só vão aumentar como dores de um parto, né? Jesus falou como dores de um parto. Aumentando, aumentando, até que nasça aquela criança. Não estou sendo profeta do caos, estou sendo aqui falando de um novo tempo que virá, e o livro de Deuteronômio, ele faz um apelo para nós, porque a Bíblia ela é atemporal, ela não é escrita só para alguém, ela é escrita para todos aqueles que crerem em todas as eras, em todas as épocas. Então aqui, a gente vê Deuteronômio 10, versos 12 e 13, diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? É interessante, são duas interrogações, né? O que Deus pede de nós? O que é importante realmente? Se não é só coisa boa que Deus pede de nós. Deus não pede que a gente se esmurre, tire sangue, sacrifique o próprio filho, que doe todos os seus bens para os pobres, que coloque bomba na cintura e vai explodir o prédio lá do inimigo. Deus não pede essas coisas. Deus não pede que a gente renuncie o que amamos, mas sim pecados que amamos. E aqui está escrito, de uma maneira tão clara, né? É um chamado à reflexão, tipo, olha, o que o Senhor pede de ti, né? Senão que você o ame e que você guarde os mandamentos, que são regras. Sabe, irmãos, existe na nossa cabeça, na cabeça de muitas pessoas, não todas as pessoas, mas existe uma rebelião nata contra regras, né? Algumas pessoas gostam de ser meio do contra, assim. Se é azul, eu quero vermelho. Se é preto, eu quero branco. E nos últimos 40, 50 anos, a irreverência e a rebeldia foi louvada, né, como uma coisa boa através dos artistas, dos filmes de Hollywood, né? Então, assim, louvada como uma coisa boa, assim, ó, que legal, eu sou rebelde, vou me encher de tatuagem, botar um monte de coisa, não sei o que, no nariz, na orelha, não sei aonde. Eu não acredito e não respeito, né? Mas, quando você ama, você respeita. E aqui o Senhor nos convida a amá-lo. E você só ama quem você conhece. Não adianta, a gente pode passar 30, 40, 50 anos, meus irmãos, não adianta, porque vim aqui, cristão de fim de semana, o mundo está cheio. Nós não conseguimos aguentar as ondas de problemas da vida se a gente for cristão de fim de semana. Se eu vier aqui por 30, 40 anos ou em outra igreja e sentar nos bancos e assistir culto de segunda a sexta ou de domingo a sexta e eu não tiver a minha comunhão com Deus, eu não passar momentos em oração profunda, lendo a Bíblia, não lendo a Bíblia como uma literatura, mas lendo, comparando, falando, Senhor, fala comigo, Senhor, me ensina, Senhor, me dá o teu conselho. A gente não conhece a Deus, e não conhecendo, nós não vamos amá-lo, e não amando, não estaremos no céu. Tchau, Nova Jerusalém, tchau, vida eterna, tchau, as delícias que o Senhor está preparando. Isso não vai acontecer se eu não fizer isso. Então, Deuteronômio é um livro que ele resgata a fidelidade, o amor, os mandamentos de Deus. Isso é condição para que a gente tenha uma vida abençoada e feliz. Cristão de fim de semana, o mundo está cheio. E é um desafio para nós, eu falo para mim mesmo, irmãos. Sabe, eu falo para mim mesmo. Assim, eu preciso estar, e às vezes a gente levanta, tem que estar 7 horas no trabalho, e para tudo, melhor não comer e passar alguns minutos
em comunhão com Deus. Depois você passa e come um salgado, ou não come, deixa para o almoço, sabe? A gente tem que ser prático. O cristianismo é uma religião prática, não é uma religião de teorias e devaneios. Ah, como eu gostaria de ser santo. Ah, irmão, ora pela minha fé. Irmão, ora pela minha fé. Meu irmão, minha irmã, a igreja toda pode orar pela sua fé. Todos os pastores, pastor Fanuel, aqui, nosso pastor titular, está aqui, ele pode fazer um jejum e oração pela sua fé. Se você não passar tempo com Deus, a sua fé não melhora. Você não vai aumentar. E você não vai amá-lo. A próxima passagem que a gente vai ver aqui é Deuteronômio 10, aí mesmo. Verso 15. Deuteronômio 10, verso 15. Ali está escrito assim. Então somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. E a vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos tornamos escolhidos. Escolhidos. Escolhidos para ter uma vida poderosa, escolhidos para que você faça diferença onde você estiver. Às vezes é um conselho, é um abraço, é um olhar. Eu lembro num dos locais que eu trabalho, tinha uma técnica de enfermagem. Eu perguntei para ela uma vez assim, eu vi que ela estava triste, agitada, e falei, você está bem? Estou vendo que você não está bem hoje. E ela foi me desfilando tantas coisas da vida dela, eu comecei a orar por essa moça. Ela não se tornou adventista, ela não entrou para nenhuma igreja cristã, mas a vida dela, tomou decisões na vida dela que mudaram completamente a vida dela. E ela falava, obrigado por suas orações, eu estou entendendo algumas coisas e agora eu estou em paz. Amém? Sabe, irmãos, quando a gente olha a Bíblia e quando a gente olha Deuteronômio, e quem não leu ainda esse livro, comece amanhã cedo, comece ali, do capítulo 1, você vai ser abençoado. A gente percebe uma súplica de um Deus de amor. Uma proposta contínua de aliança e aliança e mais aliança. E fica comigo, guarda os meus mandamentos, que as coisas vão dar certo. Que você vai ser feliz, que você vai ficar bem. Deuteronômio 10, 11 a 14. Aí mesmo. Diz assim, 11, aliás, só o verso 11. Porém o Senhor me disse, levanta-te, põe o caminho diante do povo para que entre e possua a terra, que sob juramento prometia dar aos seus pais. O Senhor tem sempre mais. O Senhor tem sempre... Eu gosto dessa frase. Já me ouviu falar essa frase, né, Tiago? Várias vezes. Porque a minha vida, irmãos, é uma vida em que o Senhor me deu mais do que eu pedi ou imaginei. Em todos os sentidos. Então, quando Ele fala aqui que é para a gente ficar nele, andar com Ele, e se pôr no caminho dele, para que a gente possua coisas que a gente nunca vai possuir sem ele. Eu falo de espiritual, eu falo de profissional, eu falo de emocional. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo em tempos em que o emocional das pessoas está muito, muito abalado. E assim, eu digo uma coisa para vocês aqui, para você que está em casa. Se você está tendo problemas, se você está tendo dificuldades, se você não consegue ficar alegre, mesmo sendo um cristão convertido, procure um psiquiatra, procure um psicólogo. Existem medicações que melhoram a nossa mente. Existe um preconceito, abrindo um parênteses aqui, existe um preconceito no meio cristão, muitas vezes profundo quanto a isso. Irmão, se você for de Jesus, você não tem esses problemas. Se você andar com Deus, você não tem esses problemas. Irmãos, isso é desconhecimento, para não dizer um nome mais forte, uma palavra mais forte. Nossa mente degenerou com o tempo. Existem pessoas mais fortes,
Existem pessoas mais fracas, assim como existem pessoas mais altas e mais baixas. Então, as mensagens do Senhor é para que nós possuamos mais vida e vida em abundância. Não foi o que Jesus falou? Mas possuir vida é cuidar da sua saúde. E às vezes as pessoas acham que saúde é só física. Ah, eu tenho que emagrecer, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que ser vegetariano. Beleza, é isso aí mesmo. Mas, e a sua mente? Você consegue dormir? Você consegue se controlar num momento de raiva? Ou existem oscilações entre picos e vales emocionais? Se isso é muito frequente, procure ajuda. Estou abrindo só um parênteses, irmãos, porque no meio cristão ainda existe, infelizmente, muito preconceito contra os tratamentos psiquiátricos e medicações. E eu não tomo nenhum remédio, tá? Mas deveria ter tomado. Teve fases da minha vida em que eu me tratei mal. Eu deveria ter tomado. Fases muito difíceis. Vamos olhar algumas coisas aqui de alguns slides. Eu vou passar aqui. Na palavra de Deus, o livro de Deuteronômio, existem coisas fantásticas. E tudo o que a gente precisa, sabe? É revelação de um Deus de amor, de coisas que a gente sempre sonha. A gente sonha o quê? A gente sonha em ter uma boa condição financeira, em ter um bom emprego, em ter o respeito dos amigos. A gente sonha tanta coisa, sabe, irmãos? E as pessoas investem em tantas coisas em poços secos, né? Cisternas rotas, como falou o profeta Jeremias. Buscam e se perdem na vida atrás de amor, atrás de dinheiro, atrás de carreira. Porque nós só queremos ser felizes. Eu louvo ao Senhor e agradeço a Deus porque estamos aqui. Isso significa que estamos dando um passo para sermos mais felizes. Um passo do dia 2 de março. Vamos lá. O livro de Deuteronômio, ele fala sobre sabedoria, que só o Senhor nos dá, inteligência. São duas coisas diferentes, né? A sabedoria é a resolutividade, é a serenidade diante dos problemas, é a capacidade de enxergar além. E a inteligência, em termos de QI mesmo, andar com Deus aumenta os seus neurônios, aumenta o seu QI, aumenta a sua capacidade intelectual. Proteção. Deuteronômio fala de proteção. Proteção física e espiritual, irmãos. De que mais nós precisamos em tempos tão difíceis? Carinho. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava no processo de conversão é o carinho e a ternura do Senhor. Sabe, Deus ele tem um carinho pela gente nos mínimos detalhes. Ele põe a gente no colo e faz carinho na cabeça quando você está triste. Ele compensa os nossos problemas e dificuldades como um bálsamo. Eu lembro que eu fiz uma semana de oração muito tempo atrás, e numa das igrejas aqui de Campo Grande, e eu pedi para os irmãos fazerem um banner que eu vi numa outra igreja. Era aqui termina a dor. Aqui termina a dor. Como uma analgesia mesmo, ou uma anestesia. O Evangelho faz isso. Não é que às vezes a dor passou, mas é que ela se tornou insignificante para você. Agora você é forte. Amém? Saúde. Senhor, em Deuteronômio, aqui estão o capítulo, né, e os versos, capítulo e versos, capítulo e versos. Saúde, Deus promete uma vida vigorosa, longevidade, ou seja, você não vai morrer cedo, amém? Meu irmão, vamos lá. Longevidade, você não vai morrer cedo, digam amém. Amém, isso aí. Abundância, tudo que você precisa, fartura nos seus celeiros. Bondade,
Deus ensina, nos trata com bondade e nos ensina a sermos bons, tolerantes, a deixar para lá. Não se vingue, sabe? Não dá, não vale a pena. Não dá, deixa para lá. As pessoas deste mundo, e qualquer um de nós andando sem Deus, e o mundo cada vez mais renuncia ao Senhor, estão ficando parecidas com Satanás. A humanidade está ficando parecida com Satanás, gente. É arrogância, intolerância, sem compaixão, sem amor, é vingança, é mentira, é ganância. Quem que é assim? É o diabo. Compreensão, o Senhor te compreende. O Senhor compreende quem você ama. O Senhor compreende as suas mágoas. O Senhor sabe quais são os objetos que provocam, as pessoas que provocam ternura no seu coração, as que provocam ódio. E o Senhor fala, fica perto de mim. Justiça. Deus é justo. Então, Ele nos convoca para sermos justos. Alegria. Ai, irmãos, no mundo triste, eu estava em atendimento, aí eu cruzei com uma colega que é psiquiatra, e ela falou assim, Yuri, vem cá, quero conversar com você um pouquinho. Aí eu falei, oi, e aí, tudo bom? A gente se cruza no mesmo local de atendimento algumas vezes, eu no meu consultório e ela no dela. Aí ela falou assim, isso estava no auge da segunda onda, né? Mês de março, ano passado, lembram? Estava o auge da segunda onda, fevereiro, março, abril do ano passado. E ela falou assim, como você consegue manter essa tranquilidade? Eu vejo você sorrindo, eu vejo você atendendo as pessoas com Covid, sem Covid, você está tranquilo, está de boa. Você está tomando alguma coisa? Eu falei, não, no momento nós estamos precisando, talvez precise daqui a pouco. Ela falou assim, não, mas e aí, como é que é? Eu falei, olha, é o seguinte, pelas profecias da Bíblia, as coisas não vão acabar agora. Ela falou, eu leio a Bíblia às vezes, eu sou espírita. Eu falei, então, pelas profecias da Palavra de Deus, ainda tem mais alguns fatos e eventos para acontecer. Então, não vai ser agora. Ela falou, mas você não fica com medo assim, agitado? Eu falei, eu já tive algumas provas na minha vida que eu não vou morrer tão cedo. O Senhor poupou a minha vida 2 vezes de maneira miraculosa. Eu sei que tem muita coisa para fazer ainda. Ela falou, nossa, a gente precisa conversar mais sobre isso. Eu falei, vamos conversar mais sobre isso. Sabe, irmãos, alegria mesmo em meio aos problemas, à tristeza, prosperidade, essa aqui é uma palavra boa, é uma coisa boa. Todas as coisas são boas ali, mas na mente secularizada nossa, né? A gente gosta do mérito, da prosperidade. Isso tudo tem uma fonte, é o Senhor. E existe uma repetição em Deuteronômio, muito interessante, que é o lembra-te ou não te esqueças, dependendo da tua versão. Guarda-te de não te esquecer, são sinônimos. Ou seja, lembra, mano, do negócio, não esquece, que é importante. Então aqui, repete os 10 mandamentos, promulgação da lei, a aliança que Deus faz conosco, o cativeiro, a escravidão do passado, era o cativeiro do povo de Israel, mas você pode lembrar de onde você saiu, quais os seus vícios que você já deixou, quem que você era 10 anos atrás, meu irmão, você que está em casa, quem você era 20 anos atrás, o que Deus fez por você, o que Deus está fazendo por você, aleluia, bendito seja o Senhor. Então não esqueças do cativeiro passado e das consequências, o que isso te trouxe, talvez até hoje, mas Deus te perdoa e te faz feliz, da libertação que Ele promoveu na sua vida, da liderança e da provisão do Senhor, de como Ele tem te mostrado o caminho a seguir, o rumo a seguir, de como Ele provê a sua casa, de como Ele providenciou aquele dinheiro, aquele emprego quando você mais precisava, ou aquela transferência daquele local infernal que você estava trabalhando, e você orou e o Senhor abriu as portas. Amém? Dos pecados do passado, dos juízos divinos, ou seja, o Senhor lembra, cuidado, porque, infelizmente, meu filho, eu vou ter que te punir, te advertir, para que você desvie do seu caminho mau,
dos dias passados. Sabe, queridos, tudo que nós precisamos ter aqui, para a gente encerrar: sabedoria, inteligência, proteção, carinho, saúde, longevidade, abundância, compreensão, bondade, justiça, alegria e prosperidade. Você quer isso? Quem aqui quer isso, diga amém. Quem aqui não quer, diga misericórdia. Não, estou brincando. Sabe, queridos? Então, assim, eu acho que são 12, é uma lista de 12 itens que são o suficiente para que nós tenhamos uma vida feliz, para que a gente não tenha temor de nada. São promessas de um Deus de amor, a revelação. É a promessa de tudo. Irmãos, isso é a promessa de tudo. Percebe? É a promessa de tudo. De tudo que a gente precisa. Seja você com 12 anos, quantos anos você tem, Carol? 13? Seja você com 12, 13 anos, como essa adolescente aqui, seja você com 80, com 90, se você tiver a sorte de estar vivo e bem ainda com essa idade. É tudo o que a gente precisa. As pessoas ficam andando hoje buscando saídas, buscando doutrinas, buscando ideologias, buscando respostas. A resposta está aqui, meus irmãos, na Bíblia. O livro de Deuteronômio, ele é abundante, farto em mostrar para nós tudo o que precisamos. Prosperidade, serás cabeça e não cauda, emprestarás e não tomarás emprestado. Digam amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Que você possa entender que Ele é a cura, que Ele é o alfa e o ômega, que Ele, Jesus e o Espírito Santo, é o que mais precisamos, é tudo o que precisamos, porque com Ele, amando-o, nós, irmãos, teremos o que precisamos, nada nos faltará. E as pessoas ao nosso redor vão querer ser igual a gente, vão querer conhecer a nossa religião. A gente não vai se esforçar para trazer gente para Deus. As pessoas vão cruzar o nosso caminho com vontade de conhecer esse Deus que dá tudo o que a gente precisa. Que a gente tenha sempre a certeza. Não é a esperança faz parte do Evangelho, mas as certezas também. De que tudo o que precisamos e a nossa felicidade está no Senhor. Em ninguém mais. Em nada mais. Deus nos abençoe, que você seja feliz, meu irmão, minha irmã, que você em casa seja feliz. Creia nisso e você verá grandes coisas acontecendo na sua vida. Amém? Vamos nos colocar em pé. Você em casa, feche seus olhos, como você está, como você estiver. Vamos falar com o Senhor. Santo e poderoso Senhor, sabemos que Tu conheces a nossa dor, as nossas alegrias, que Tu és tudo o que precisamos, mas, Senhor, aumenta a nossa fé nisso. Somos fracos, mas sabemos que o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Queremos ser vitoriosos. Queremos, nesse momento, renovar a nossa aliança de obediência com o Senhor. Porque as promessas são, se guardares, são condicionais, nós queremos cumprir essa condição, Senhor. Não está em nós o poder para isso, pedimos o poder do Teu Espírito em nossa casa, em nossa família e sobre nós. Tira de nós todo o pecado, tira de nós toda dúvida, toda tristeza. Que o Senhor nos alegre com a Tua salvação. Que o Senhor nos dê as Tuas promessas, Senhor, as 12 promessas que vimos essa noite. Não está em nós a capacidade de obtê-las. Ah, Senhor, ponha-nos em Teu colo e nos abrace com Teu carinho, Senhor, que é o que mais precisamos. Estando ao Teu lado, não precisamos de nada que este mundo oferece, de nada. Então é isso que pedimos nesta noite. Toma-nos em Teu colo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.